Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e dessa vez o livro sobre o qual eu venho aqui falar para vocês é meu. Olha só, quem diria, não é mesmo? Quem diria que depois de tanto vlog de escrita que não leva a lugar nenhum, de tantas lives de sprint de escrita que eu passei aqui com vocês, finalmente eu tenho algo para mostrar disso, finalmente eu posso mostrar o que eu escrevo e quem tiver curiosidade, quem se interessar por essa história, pode conhecer um pouquinho mais da minha escrita. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro, que é um conto barra noveleta natalina com vampiras sáficas e que foi lançado dia 5 de dezembro. Então eu vou falar sobre o que é o livro, qual que é a premissa dele, quais foram as minhas inspirações, mas também sobre a minha jornada de publicação na Amazon, que na verdade começa aqui com esse canal, sabe? Por mais que eu não tenha criado esse canal com o intuito de fazer dele uma vitrine para publicação, ele me levou aos lugares onde eu precisava estar para eu conseguir publicar um livro e voltar a escrever, principalmente. Mas eu já chego nesse assunto mais pra frente no vídeo. E eu também quero dar um update para vocês, assim, geral da minha vida, para quem se interessa pela minha vida, porque algumas coisas aconteceram, algumas coisas estão acontecendo. Pode ter choro nesse vídeo. Eu tô tentando fazer com que não tenha choro. Eu estou me preparando já faz alguns dias para gravar e não chorar, mas eu não posso garantir nada para vocês. E talvez um pouco desse choro seja de felicidade, porque eu publiquei um livro, mas talvez muito desse choro seja de tristeza. Eu não sei nem se tristeza é uma palavra que descreve o suficiente isso. Eu acho que não, acho que é muito pouco, é muito pequena, resume demais tudo que tá acontecendo, mas enfim, né? Olha só, já temos aí muitas propostas para esse vídeo para manter você interessado, entendeu? Mas vamos começar falando do assunto principal, que é o meu livro. Então, eu comecei a escrever Noturnas e Natalinas, eu acho que foi outubro. Eu sei que todo mundo tava lançando conto de Halloween e eu tava, gente, eu amo conto temático, mas né, Halloween já passou já um pouco, né, tarde demais pra lançar uma coisa de Halloween. Mas e Natal? Eu gostaria de lançar um conto de Natal, eu gostaria de escrever alguma coisa pro Natal e eu tava com muita vontade de escrever uma coisa que fosse pra mim, principalmente. E eu tava pensando, o que eu quero ler no Natal? E a realidade, assim, a verdade do fundo do meu coração é que eu queria ver vampiras sáficas. Eu acho que eu consegui escrever essa história que eu queria ler com Noturnas e Natalinas. Então, a premissa dessa história é que a gente tem uma sociedade de vampiros que eles são de conhecimento de todo mundo, então todo mundo sabe que vampiros existem. Eles existem meio que à parte do resto da sociedade. Eles existem em casas vampíricas. E cada casa tem um sobrenome. E eu peguei muitos sobrenomes que eu já ouvi muito ao longo da minha vida. Então, os sobrenomes que eu chego a citar como casas ali na história são a Casa Oliveira, a Casa Monteiro e a Casa Sayuri, que são nomes de colegas do ensino médio, olha só, colegas da escola no geral, né, que eu peguei para colocar nessa história, porque essa história se passa na minha região, na região onde eu cresci, que é o Centro-Oeste. Ela não se passa necessariamente no Mato Grosso do Sul, porque eu não quis deixá-la muito localizada, eu quis que ficasse uma coisa mais solta. Eu quis abrir alguns aspectos do mundo dessa história e ao mesmo tempo deixar outros muito fechados. Então, uma coisa muito fechada na ambientação dessa história, por exemplo, é o fato de que ela se passa dentro de uma única casa vampírica, que é a Casa Oliveira. E essa casa, ela é comandada por 3 tias. Só que não, elas não são tias da cantina, elas não são tias umas das outras, elas não são tias de ninguém necessariamente, não por laços de sangue, mas é porque nesse meu mundo eu fiquei pensando, nossa, como é que é uma forma de tratamento que a gente pode usar
para se referir aos vampiros numa hierarquia ali superior. Como é que a gente trata assim com respeito e ao mesmo tempo com familiaridade as pessoas ao nosso redor? E eu pensei em tia, porque assim, quem nunca foi tia nesta vida, né, gente? O brasileiro gosta de ter um tio, o brasileiro gosta de criar um tio onde quer que ele vá. E eu acho que o brasileiro vampiro não seria diferente. Então, as tias vampiras, elas são as vampiras que estão numa posição muito alta da hierarquia das casas vampíricas e mais especificamente as protagonistas dessa história estão no cargo mais alto que se pode alcançar das casas vampíricas. Elas são líderes e elas fazem parte de uma trindade de líderes. Então a gente tem a protagonista, a Geraldina, que acabou de ser nomeada como uma líder da Casa Oliveira e ela tem nas mãos o desafio de fazer a decoração natalina da casa dela. Só que a Geraldina, ela não gosta do Natal, entendeu? Segundo ela, ela não odeia o Natal, porque odiar o Natal é muito clichê, entendeu? E ela não quer se render a esse clichê, mas ela não gosta do Natal. E ela tem, assim, o desafio, além disso, de estar convivendo com a pessoa, a vampira que mais ama Natal, que é a Lucila, a outra protagonista. E a Lucila vai fazer de tudo pra Geraldina não destruir o Natal. E ela e a Geraldina nunca se deram muito bem, e aí agora elas vão meio que tentar trabalhar juntas, não só para vencer esse concurso de Natal, mas também porque a Geraldina, ela quer provar para ex-namorada dela, que faz parte de uma outra casa vampírica, que ela consegue ser uma líder e também que ela consegue seguir em frente. E quem sabe a Lucila não consiga ajudar ela nisso, não é mesmo? Então, nessa história a gente tem como uma boa história de Natal um plot de fake dating, mas assim, não é aquele fake dating normal, é um fake dating meio fake dating. Eu sempre falo que assim, não consigo vender essa história como um fake dating porque eu não consigo levar o fake dating dessa história muito a sério. Mas, enfim, eu espero que isso seja informação suficiente para te deixar minimamente interessada nessa história. Se você gosta de vampiros, eu acho que essa é uma história sim para você, porque eu tentei trazer muito do lore de vampiro que a gente tem e entrelaçar isso do jeito que fizesse sentido com o que eu acredito, né? O que eu gosto mais na mitologia de vampiros. Existe muita coisa de vampiro por aí, né, gente? Mas eu acho que cada história acaba escolhendo, tipo, uma pequena parcela do que a gente poderia escolher dentro da grande mitologia de vampiros que existe. E aí cada um pega, né, um livro específico para se basear. Eu me baseei muito em Carmila. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre Carmila. Eu vou deixar ele listado aqui nos cards. Apesar de, nesse vídeo, eu dar uma informação que é errada, viu, gente? E eu deixei essa informação fixada nos comentários, a correção dela é errada. Eu gosto muito desse vídeo porque, assim, eu gostei muito de ler Carmila. Mas Carmila, esse grande exemplo aí de história de vampiras sáficas, a gente sabe que ele não é, assim, necessariamente um bom exemplo. Tanto porque ele trata a homossexualidade como homossexualismo, como uma doença, e o vampirismo é uma grande alegoria nessa história para isso ser uma doença. E na verdade a história do vampirismo na literatura, ela está muito associada a doenças e ao que a sociedade considerava imoral, ou ao que a sociedade considerava ser um pecado, ser monstruoso. Então está associado a antissemitismo, a homofobia, dentre outras coisas. Mas o que eu mais gosto nessas histórias clássicas, o que eu mais gosto nas releituras dessas histórias clássicas e em como elas influenciam a literatura, principalmente a literatura fantástica hoje em dia, ou a literatura especulativa no geral, é que a gente pega todos esses tropos, todas essas características que estavam nessas histórias para nos criticar, e a gente usa isso para exaltar coisas boas na gente, sabe? A gente usa isso pra fazer comentários diferentes e contra aquela moral daquela época. E, de certa forma, é o que eu tento fazer em Noturnas e Natalinas, e é o que eu tento fazer sempre que eu escrevo vampiros. Não é a minha primeira vez escrevendo vampiros, eu tenho
aquelas séries de, faz 10 anos que eu tô escrevendo essa série. Então, a minha série de faz 10 anos que eu tô escrevendo essa série é uma série de vampiros que não tem nada a ver com o universo de Noturnas e Natalinas. Noturnas e Natalinas foi muito mais autoindulgente e leve de escrever do que essa série de 10 anos. Mas, enfim, sempre que eu escrevo vampiros, eu puxo muito essa questão da found family e como, enquanto criaturas marginalizadas, como elas sobrevivem, e criaturas marginalizadas que estão numa situação de, tipo, não apenas você tem que sobreviver, mas você tem que sobreviver mais do que todo mundo, você tem que aguentar sobreviver mais do que todo mundo. Então, como é que você faz isso? E quem tá junto de você enquanto você faz isso? Só que o legal de vampiros é que você pega essas criaturas marginalizadas, você pega a Carmila, aquela femme fatale que seduzia mulheres, e você dá muito poder para essas pessoas. E eu acho que isso que é o mais interessante de fazer vampiros queer, por exemplo. Você pega pessoas queer que na sociedade não tem muito poder, e a gente sabe que, né, dentro de ser LGBT, dentro de ser queer, existem muitos recortes, então existem pessoas que têm menos poder ainda, e você dá muito poder para essas pessoas. Então, o que essas pessoas que normalmente, se fossem humanas, não teriam poder quase nenhum, fariam se elas tivessem poder? Se elas estivessem acima de qualquer ser humano, inclusive do branco hétero cis, que tanto fez para oprimi-las, né? Então, claro que Noturnas e Natalinas é um conto de Natal, ele é um conto sobre família, é um conto sobre amizade, sobre amor, sobre estar junto das pessoas que você gosta, principalmente é um conto leve. Eu não cheguei a entrar na filosofia do vampirismo e tudo mais, mas eu acho que, né, esse meu jeito de pensar vai estar presente na história também. E foi o que me motivou a escrever essa história. E é o que me motiva a querer escrever mais histórias de vampiros queer e a querer ler mais histórias de vampiros queer. Noturnas e Natalinas não é a primeira história de vampiras sáficas que tem escrita, nem é a primeira história escrita no Brasil e nem publicada de forma independente na Amazon. Um ótimo exemplo de história com vampira sáfica, que é entre uma vampira e uma caçadora de vampiros, é o conto Tudo Que Pode Dar Errado, da Rebecca Arruda, que eu recomendei aqui no canal. Vou deixar também nos cards do vídeo que eu falo mais sobre ele. Eu amo demais esse conto, de verdade. Ele não é o primeiro desses, mas eu acho que, considerando que, desde Carmila, a ideia de vampiras sáficas, a ideia de vampiras lésbicas, mais especificamente, é tão forte, assim, no imaginário das pessoas LGBTs que curtem cultura pop, eu acho que ainda é muito pouco, assim, eu acho que ainda não tem tanto. Eu tentei pesquisar mais histórias de vampiras lésbicas, de vampiras sáficas, e eu não encontrei tanta coisa. Eu não encontrei nada natalino, por exemplo, que era o que eu queria ler, e daí eu fui lá e escrevi. Então, eu acho que ainda falta muito isso. Eu acho que quem gosta de vampiro, né, as pessoas que começaram a ler compulsivamente por causa de Crepúsculo, principalmente, e eu me incluo nesse grupo, a gente nunca desiste de tentar trazer a moda do vampiro à tona de volta. Mas eu realmente espero que dessa vez, assim, 2022, 2023, seja o ano não só de trazer à tona o vampiro de volta para a literatura, mas de trazer principalmente vampiros queer, porque eu não consigo mais conceber a existência de vampiro hétero na literatura. Eu não consigo mais, gente. Já chega, já deu. Então eu acho que se tem que voltar do jeito certo, entendeu? Tem que voltar com essa proposta. E, né, eu já dei os meus 50 centavos para contribuir com isso. E você pode dar os seus R$5,99 comprando o meu livro. Mas, enfim. Então, agora que vocês sabem um pouco mais sobre essa história, e eu queria contar um pouco de como é que foi o processo de publicar essa história. E, né, como eu disse, começou com este canal do YouTube. Por quê? O que aconteceu? Eu criei esse canal aqui unicamente para falar sobre livros que eu gosto de ler, porque eu tava muito sem pessoas ao meu redor que liam as histórias que eu lia, mesmo eu fazendo parte fazendo um curso de letras na faculdade. Talvez porque eu fazia letras, eu não tinha pessoas para conversar sobre as histórias que eu realmente gostava de ler, que são principalmente fantasia, e fantasia urbana é o meu gênero favorito, fantasia no geral é o meu gênero favorito.
E eu não tinha muitas pessoas para falar disso, então eu criei esse canal para isso. Mas daí eu comecei no Twitter e aqui no YouTube também, a falar um pouco sobre o fato de que eu escrevo. E eu fui encontrando mais pessoas do YouTube que escrevem. A primeira pessoa que eu encontrei foi a Maria Alice, do canal Xícara Quente. Eu publiquei um tweet falando que eu queria ter mais amigos escritores. E ela respondeu e falou assim, vamos criar esse grupo. E aí o que aconteceu? Ela criou esse grupo. E aí mais pessoas foram entrando nesse grupo. Hoje a gente tem o bonde da escrita, que surgiu basicamente de quem respondeu esse tweet e das pessoas que se convidaram ou que a gente convidou para participar das lives de escritas nos nossos canais, no canal das pessoas, né, desse nosso grupo de escritores. E com essas pessoas veio muito o incentivo de voltar a escrever. Esse ano, 2021, gente, eu nunca escrevi tanto quanto nesse ano. Eu acho que se eu somar, e eu anotei, então eu tenho esses dados, mas estou com preguiça de olhar, eu devo ter umas 200 mil palavras escritas, combinando tudo que eu escrevi. Dentre essas coisas, eu escrevi um romance de 60 mil palavras, que faz parte de uma série que eu planejo publicar. Dessa vez não é com vampiros, mas com lobisomens sáficas. E eu escrevi até um romance de reverse harém, que esse eu não vou publicar, mas foi divertido escrever. Eu escrevi muita coisa, só que eu não tava conseguindo publicar nada, porque não tava dando certo, assim. Eu queria tentar colocar o meu pezinho na água da publicação independente ali na Amazon, só que a história certa não aparecia, ou quando aparecia eu acabava, tipo, tentando entrar primeiro em algum edital de agência ou algum edital de editora pra, sabe, tentar dar uma chance pra um outro lado, pra essa história. E aí quando a gente participa de editais de submissão, aquela história fica meses e meses guardada na gaveta, esperando algum feedback, esperando alguma resposta. E isso é uma experiência muito válida e é uma experiência que pode ser muito boa, foi muito bom pra mim, para as histórias que eu submeti, mas ao mesmo tempo, né, se a gente não tem muita história na gaveta, só tem aquela história completa, é difícil ter o que publicar. E eu fui ficando sem histórias para tentar publicar, até que chegou essa ideia de conto de Natal e eu pensei, é isso, vai ter que ser isso. E eu escrevi Noturnas e Natalinas com o objetivo de publicar de forma independente na Amazon para aprender como funciona tudo isso, para aprender como que funciona colocar um texto na Amazon, para aprender como que funciona lidar com leitores, lidar com a opinião de leitores, lidar com a minha própria ansiedade diante de ter outras pessoas lendo a minha história de uma forma que eu nunca tive, porque quando eu tive pessoas lendo as minhas histórias era no universo das fanfics, que é uma coisa completamente diferente do tipo de comunicação que a gente tem com publicação de livros, seja tradicional ou independente. Então, enfim, eu queria saber como é que era esse negócio, né, de publicar um livro. Só que eu queria saber com uma história curta, porque eu precisava ter dinheiro para publicar essa história. E aí dinheiro para edição de tantas páginas, de tantas laudas, né? Dinheiro para leitura sensível, por exemplo, revisão. Então tudo isso, para tudo isso poder acontecer, precisava ser uma história curta. E eu queria que fosse uma história leve, e eu queria que fosse uma história que fosse despretensiosa e que fosse principalmente para mim. Porque se eu publicasse, por exemplo, um desses projetos de eu tô há 5 anos trabalhando nisso, se fosse o meu primeiro livro sendo publicado, eu acho que eu não ia conseguir lidar muito bem com a ansiedade em relação ao que as pessoas estão falando, porque é o meu primeiro livro, então, sendo publicado. Então, não importa quantos livros eu escrevi antes dele, ainda assim, vai ter muita coisa ali que não vai estar perfeita. E eu precisava que fosse uma história que eu mesma não tivesse essa expectativa de que ela fosse perfeita. Então, mesmo que as pessoas critiquem essa história, que as pessoas não gostem, eu pretendo não ficar muito chateada com isso. Porque eu sei que isso é só uma parte da minha própria escrita. Isso não é tudo que eu tenho para dar para a escrita ainda. Eu sei que eu ainda tenho muito para melhorar. E também não é um projeto que eu me dediquei anos e anos para publicar, sabe? Então eu acho que isso traz um pouco mais de leveza, assim, em relação à minha própria postura com a publicação desse livro.
Mas enfim, né? Jornadas de publicação, então eu fiquei muito tempo no Twitter seguindo autores, lendo autores independentes, seguindo pessoas dentro do mercado literário, conversando bastante sobre isso com os meus colegas do Bonde da Escrita sobre publicação. Eu ponderei demais a publicação desse livro. E aí quando chegou na hora de fazer a publicação mesmo, ainda assim não foi o ideal que eu consideraria para uma primeira publicação, porque eu não tinha o orçamento necessário para fazer a publicação perfeita. Só que eu não queria ficar esperando esse orçamento acontecer, porque talvez ele não fosse acontecer. Eu investi no que para mim eu considerava o básico, o mais importante, que foi capa, leitura sensível e revisão de texto. Foi isso que eu fiz, que eu contratei de serviço, e eu vou dizer pra vocês, assim, eu ainda vou gravar, ainda pretendo gravar um vídeo falando especificamente sobre números e coisas assim que eu aprendi depois desse primeiro mês de publicação, que eu acho que ainda é muito cedo pra eu falar nisso, mas por enquanto eu ainda tô na luta só pra cobrir os gastos que eu tive pra publicar esse livro, e que não foram muitos. A gente não é o que a gente quer ser, né, gente? A gente é o que a gente consegue ser. Pois é, a publicação desse livro é o que eu consegui ser nesse momento. Eu fiz todo um planejamento de publicação, todo um planejamento de divulgação. Organizei um calendário todo com a data de publicação, separei uma data que eu queria de limite para começar a pré-venda. Então eu me organizei toda para esta publicação, que, né, ia acontecer como aconteceu dia 5 de dezembro, e aí, depois de eu já ter terminado o primeiro rascunho e enviado o primeiro rascunho para revisão já tendo feito todo o trabalho de leitura sensível e tudo mais, depois disso tudo ter acontecido, o meu marido faleceu. Então, nossa, ai meu Deus, essa é a parte triste. Chegou do nada, né, gente? Chegou do nada a parte triste. Pois é, chegou pra mim também, bem do nada. O meu marido faleceu no dia 2 de novembro, no dia de finados. E ele teve uma parada cardíaca durante a noite. Foi um mal súbito, como a gente chama, porque a gente não tem explicação pra isso. Então, eu cheguei a comentar no Twitter e eu coloquei até um aviso aqui no YouTube, né, que o meu marido tinha falecido, que eu ainda não sabia como é que eu ia lidar com o futuro do canal, com as coisas, né, com a minha presença nas redes sociais no geral depois disso. E a real é que eu ainda não sei, eu estou lidando um dia de cada vez, mas eu ainda não sei, assim, o dia de amanhã. Mas, basicamente, ele foi dormir e ele não acordou. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, a gente se prepara para muita coisa na nossa vida, mas a gente nunca tem como se preparar com você acordar um dia e a pessoa que você ama tá morta do seu lado. É o tipo de coisa que, pra mim, na minha vida, é basicamente a pior coisa que poderia ter acontecido. E ela aconteceu e eu não pude fazer nada, eu não pude fazer absolutamente nada, e eu não tenho qualquer explicação lógica para isso ter acontecido. Então, o mês de novembro para mim, principalmente a primeira metade, os primeiros 2/3 de novembro, foi passado assim numa névoa de não entender o que estava acontecendo. Eu estava vivendo num estado constante de isso não existe, isso que está acontecendo não existe, isso não está acontecendo, isso é absurdo, isso é impossível. E eu pensei assim, eu já tinha contratado todos os serviços, já tinha tudo planejado, livro escrito, mas eu realmente pensei na hora que eu não ia publicar, porque parece... Na verdade, é muito absurdo pra mim eu ter publicado, sabe? Porque pra mim parece óbvio que eu não ia publicar esse livro. Eu não conseguia ver eu fazendo qualquer coisa, eu não conseguia ver um futuro, sabe? Quando esse tipo de coisa acontece, o futuro, tudo desaparece. Tudo parece não existir mais ao seu redor. O presente desaparece. Mas
Em meio a tudo que eu tava passando e a tudo que eu tava sentindo e tudo que eu ainda tô vivendo, quando eu recebi o retorno da Maria Alice, que fez a revisão desse livro com os comentários dela sobre a revisão, e eu abri o arquivo pra ler, eu tive certeza de que eu precisava publicar essa história. Não porque, ai meu Deus, eu preciso, essa é uma história muito importante, o mundo precisa ver essa história. Não é por nenhuma razão muito romântica, mas é porque era a única coisa que eu tinha pra fazer. Depois de resolver todas as questões que a gente tem que resolver quando uma pessoa próxima da gente falece, chega uma hora que acabam as coisas pra fazer. E assim, eu precisava de coisas pra fazer, eu precisava de coisas pra me distrair dessa situação. E quando eu comecei a reler essa história de novo, foi perfeito, porque ali estava uma realidade em que o Joaquim não existia. O Joaquim, meu marido, não existia. Então era uma realidade em que ele não podia morrer. E até agora, assim, enquanto eu leio livros ou eu tô voltando a escrever agora, tá sendo muito bom pra mim justamente por causa disso, porque eu consigo ficar imersa numa realidade em que o Joaquim não existe, ele não pode morrer, e eu não existo, e eu não preciso ver ele morrer. E isso, gente, é uma bênção. É uma bênção que essas realidades existam, essas realidades que não são a minha. A publicação desse livro foi muito isso pra mim. O Joaquim, ele nunca teve a chance de ler essa história. Ele só me acompanhou na loucura que foi escrever essa história e ir atrás dos serviços de publicação. Ele ia ler essa história, estava no Kindle dele, mas não deu tempo. Mas ele sempre acreditou muito em mim, ele sempre me deu muito apoio. E essa questão do mercado literário e da escrita sempre foi um lugar em que eu me sentia muito eu. Então, para mim, foi muito bom entrar a fundo nessa coisa de publicação e divulgação, porque era um dos raros momentos em que eu conseguia me sentir eu e que eu sabia ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma coisa que ele ia ficar feliz de me ver fazendo. Mas principalmente foi uma distração muito boa. É isso. Ai, não chorei. Graças a Deus. Mas por que isso aconteceu, né? Porque a pior coisa que poderia acontecer aconteceu comigo. Durante o processo de publicação de Noturnas e Natalinas, eu acho que isso me fez me libertar, assim, completamente de qualquer expectativa em relação a mim mesma, em relação ao que esse livro, essa primeira publicação, precisava ser. Obviamente eu não tô conseguindo fazer todas as coisas de divulgação que eu queria estar fazendo. Eu tô tendo muita dificuldade de interagir com as pessoas, então eu não consegui mandar muitos e-mails e entrar em contato com muitas outras pessoas para fazer parceria de divulgação e public. Eu não fiz isso, sabe? E eu não fiz várias outras coisas que eu queria ter feito na divulgação porque eu simplesmente não tinha energia para isso. Então, mesmo essa publicação sendo uma distração, existe um limite para o que eu consigo fazer. Mas eu acho que o fato de eu saber que qualquer coisa é lucro, me deixou, assim, muito mais despreocupada com esse livro. E de verdade, gente, vocês podem ler essa história, vocês podem amar, vocês podem odiar, vocês podem me xingar, entendeu? Vocês podem me cancelar. E problema de vocês, gente, porque eu tô num estado que não tem nada pior que possa acontecer, entendeu? A não ser outra pessoa que, né... Tomara que não aconteça outra pessoa muito próxima de mim que eu amo muito faleça também, que é um grande medo que agora eu sinto o tempo todo. Tirando isso, gente, sinceramente, né? Alguma coisa que tira o Twitter, tira essa importância do Twitter e das redes sociais. Simplesmente não vai me afetar, sabe? É só um livro, é só uma história. É uma história que eu gosto muito, é uma história que eu espero que vocês gostem, mas é só isso. Entendeu? Eu acho que é isso para esse vídeo. Eu só queria compartilhar um pouco mais com vocês, assim, no geral, do que tá acontecendo. Eu não ando muito ativa nesse canal, mas eu espero de verdade que isso mude agora em dezembro e no ano que vem. E tá sendo muito bom pra mim, assim, interagir com vocês e ver a empolgação de vocês. Eu tive muito, muito, muito apoio com a publicação de Noturnas e Natalinas. Muita gente
mais do que eu esperava, comprou na pré-venda e tá lendo e divulgando e falando por esse livro. E eu já agradeci no Twitter, mas eu quero agradecer aqui também. Muita gente tá fazendo isso porque gostou da capa, sabe? Que essa capa é muito linda, é muito maravilhosa. Foi o Lune, inclusive, que fez. Eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição. Maravilhoso, maravilhoso. Essa capa perfeita. Eu sei que ela converteu muitos leitores para essa história. Mas eu também sei que tem muita gente que tá me ajudando muito, assim, porque elas sabem do que aconteceu e elas sabem que eu preciso de ajuda. E eu nunca esperava, de verdade, que eu ia ter tantas pessoas maravilhosas me dando esse tipo de apoio, esse tipo de conforto nesse momento. E eu sou muito, muito, muito grata de verdade, sabe? Então, se você é uma dessas pessoas, você provavelmente sabe que você é uma dessas pessoas. E obrigada de verdade por tudo.